E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente. Eu vou responder alguns comentários que as pessoas fizeram no meu canal e eu separei aqui algumas perguntas que eu achei bastante interessante. Então se você gostou desse tipo de vídeo, por favor, comente se você quer que eu traga uma parte 2, por exemplo, respondendo alguns comentários do meu canal. Então vamos ao primeiro questionamento. Eu vou botar aqui na tela e você vai poder acompanhar também. O MR, ele fez um comentário aqui a respeito do meu último vídeo sobre backtests. E ele faz ali umas ressalvas e no final ele faz o seguinte comentário. Ao meu ver, o cenário ideal seria utilizar determinadas estratégias em determinados momentos que pudessem capturar os movimentos de mercado. Ou seja, seria um pool de estratégias que seriam utilizadas de acordo com a identificação de um determinado padrão de mercado. No entanto, não creio que isso seja possível. Depois ele finaliza ali. Bom, o que ele quer dizer com isso? Quando eu falei no meu vídeo sobre backtest, se você não viu ainda, procure aqui no canal, que foi o último vídeo que eu coloquei, mas se você não encontrou, está vendo esse vídeo em outro momento, é só digitar ali backtests e você vai encontrar. Eu digo alguns exemplos que uma estratégia que funciona durante 6 meses, por exemplo, ela pode ser super ruim nos 6 meses seguintes. Ou seja, talvez a pessoa desenvolveu uma estratégia para um momento de consolidação do mercado e quando ele pega uma tendência, essa estratégia pode ser terrível. E ali ele faz um comentário que o ideal seria fazer um pool de estratégias. O que ele quer dizer? Tem várias estratégias, uma que opera tendências, outra que opera consolidação, por exemplo, e juntar tudo e ficar trabalhando isso, para você diluir um pouco a estratégia, ou seja, meio que diversificar. É um modo de fazer que funciona também, mas assim, você acaba diluindo o lucro, ou seja, eu não gosto muito. Eu prefiro ter uma estratégia que, por exemplo, assim, seja mais ou menos que você passe por todos os momentos. Vamos supor que você desenvolveu uma estratégia que ela lucra bastante em tendências, mas quando tem uma consolidação, você vai ruim. Só que nesse momento você tem que desenvolver uma estratégia que quando pega um momento ruim, não quebra. E isso você faz com bom gerenciamento de risco também. Para daí, quando chegar um momento bom, você compensar por aquele período que ficou ruim. O ruim que ele falou ali, que seria utilizar com a estratégia de acordo com a identificação de um determinado padrão de mercado. O que ele quer dizer ali? Vamos supor que assim, o mercado vai entrar em consolidação agora, eu vou operar uma estratégia de consolidação. O problema disso é que a gente nunca sabe quando o mercado está em um determinado momento, por exemplo, uma consolidação, a não ser que ele aconteça. Ou seja, vamos supor que ele está em consolidação agora e eu vou desenvolver uma estratégia para isso. E a partir de amanhã eu vou começar a utilizar essa estratégia. Amanhã mesmo pode ser o primeiro dia do início de uma tendência. Ou seja, daí eu vou pegar a minha estratégia agora de tendência. A hora que eu vou começar a utilizar a estratégia de tendência, pode começar um momento de consolidação. Ou seja, daí você fica variando entre um e outro e acaba não saindo muito do lugar. Então o ideal, como eu falei ali, o cenário que eu considero ideal, seria ter uma estratégia que você vai bom em um determinado momento e quando o mercado está um pouco diferente, você consiga sobreviver nesses momentos. Beleza? Vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta, o Daniel Abrantes. Ele perguntou, com 100 mil reais tradando somente, você conseguiria viver de trading? Bom, essa pergunta aqui eu quero ressaltar ela para ficar um pouco mais ampla. Se com 100 mil é possível viver apenas de fazendo trading? Bom, essa é uma questão um pouco relativa. É possível? Sim, é possível. Vamos supor que com 100 mil reais você consiga fazer ali mais ou menos uma média entre 2% e 3% ao mês. Lembrando, pessoal, que sempre quando eu falo de média, não significa que você vai fazer esse preço fixo todo mês. Porque estamos falando de renda variável. Um mês você vai fazer 4%, outro mês você vai perder 2%, um mês você pode fazer 7%, e assim por diante. Ou seja, vamos supor que a sua média seja 3% ao mês. Claro, você só vai saber disso depois de ter um histórico bastante longo, de 1 ano, 2 anos, por aí, certo? Ok, chegando a esses valores, você vai ter um custo de vida. Vamos supor que você hoje tem um custo de vida de 3 mil reais. E você faz em média 3 mil reais com 100 mil reais. Ou seja, você vai viver do mercado? Sim, só que daí o que vai acontecer? Você vai sobreviver. Ou seja, esse não é o cenário tão ideal. Por quê? Lembra que nós estamos falando de renda variável. Vai ter meses que você vai fechar negativo. E as suas contas mensais, por exemplo, aluguel, luz, água, telefone e por aí por diante, elas são todo mês. Ou seja, se você fechar um mês negativo, as contas não vão esperar mais um mês para você fechar
positivo para você pagar as contas. Então qual que seria o cenário ideal? Você ter os 100 mil reais e ter uma reserva de emergência, uma renda fixa, talvez 10 mil reais, alguma coisa assim, para quando você tem alguns meses negativos, você sobreviver, poder tirar esse dinheiro desse local sem precisar mexer no capital, e aí sim você consegue passar por esse momento. Esse não é o cenário ideal, porque você vai ficar sempre naquela coisa para sempre, você não está acumulando capital, porque tudo que você está ganhando, você está usando para pagar a conta. Não é um cenário muito bom. O ideal é você ter um capital e não precisar tirar dinheiro do mercado, para você poder continuar trabalhando com juros compostos. Ou você reduzir muito suas contas mensais. Por exemplo, você tem 100 mil e faz 3 mil por mês, talvez você tenha uma despesa de R$1.000, seria o ideal. Aí 2 mil fica no mercado para ir acumulando e, claro, você tendo uma reserva de emergência, caso ter uns meses negativos você poder usar. Aí você acumulando R$2.000 a mais por mês, é como se fosse quase uns 2% a mais. Ou seja, 2%, se você ficar nesse nível ali, sobrevivendo no limite por mais 2, 3, 4 anos, você já pode dobrar ou triplicar esse capital. Ou seja, daí quando você já estiver ganhando, por exemplo, R$6 mil, você pode aumentar suas despesas mensais para R$2.000. Esse seria um cenário bom para trabalhar, embora não seja o cenário ideal, mas dá para fazer. O cenário ideal que eu vejo seria uma pessoa que tem R$100 mil e ela tem uma renda extra de outro local e ela não precisa tirar dinheiro do mercado. Ou seja, além de não ter aquela pressão de ter que pagar as contas do mercado, a pessoa consegue trabalhar muito bem com juros compostos. E aí sim, no futuro, quando tiver um capital bem grande, porque o objetivo no mercado, ao meu ver, é acumular patrimônio, né? Ou seja, sacar valores bem altos, só que daqui a vários anos ou décadas. Esses são os planos. E claro, diversificar depois em ações. Enfim, né? Isso não vem ao caso aqui agora. Mas então o cenário ideal, ao meu ver, seria isso. É possível viver apenas fazendo operações com R$100 mil? Sim, tranquilamente. Agora, lembrando que abaixo de R$100 mil já começa a ficar complicado. Veja que R$100 mil já é meio que sobreviver, entende? Ou seja, acima disso já seria legal. Lembrando que isso é bem relativo, porque tem pessoas que um padrão de vida com 3 mil é bom. Para outras pessoas não seria. Mas a maioria dos brasileiros hoje concorda que R$3 mil por mês seria um salário bem bom já. Então é isso aí, respondendo a pergunta, vamos para a próxima. A próxima pergunta aqui eu achei bastante interessante. As Gêmeas Cantoras. Olá, estou operando há um mês sem quebrar. Não estou visando lucros, e sim operar para conseguir consistência. Minha dúvida é em quanto terei certeza que ganhei consistências? 6 meses, 1 ano, 2 anos? Essa foi uma pergunta muito bem feita, porque veja bem, a gente nunca vai ter certeza absoluta no mercado de renda variável. Só que dá para você ter mais ou menos uma base. Por exemplo, aqui no caso, o que leva muito em conta é o número de operações, no caso o time frame. Por exemplo, uma pessoa que opera no gráfico M5, por exemplo, ou seja, vai fazer várias operações no dia, por exemplo, talvez, dependendo da estratégia, essa pessoa com 6, 7 meses já consegue ter mais ou menos uma noção se ela está sendo consistente ou não, se faz sentido a estratégia dela. Agora, vamos botar o mesmo exemplo de 6 meses, né? Uma pessoa que opera o gráfico mensal. Bom, essa pessoa que vai operar o gráfico mensal, nesses 6 meses vai fazer 1 ou 2 operações. Ou seja, 6 meses é muito pouca amostragem para ela ter certeza que ela conseguiu a consistência. Então, ali é muito relativo com o número de operações, ou seja, a sua amostragem. Uma pessoa que opera os times muito grande precisa de um tempo mais longo para ter uma amostragem. Já uma pessoa que opera times menores, como por exemplo um scalper, esse precisa de menos tempo. Aí, cada estratégia é um pouco relativo, 1 ano, 2 anos, mais ou menos é isso que você tem que levar em conta. Qual time frame que você está operando? Que nem ela falou ali, né, que está operando há um mês sem quebrar. Ok, mas qual é o time que ela está operando? Quantas operações ela fez nesse mês? Fez 2 operações no mês. Pode ser que aquelas 2 operações que a pessoa fez foi boa. Por isso que essa questão é muito relativa. Não existe um valor exato, por exemplo, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Mas o que seria o ideal? O ideal, mais uma vez eu ressalvo, um backtest. Ou seja, você pode estar operando 6 meses uma determinada estratégia,
mas você não precisa esperar mais 2 anos. Você pode simular o que teria acontecido com essa estratégia voltando no passado. Por isso que eu digo, o backtest ele é muito importante para isso. Então isso aí, essa é uma pergunta que infelizmente não existe uma resposta. Mas, olha a sacada que eu dei ali. Dependendo do time frame que a pessoa opera, 6 meses pode dizer muita coisa, como 6 meses pode dizer praticamente nada. Beleza? Vamos para a próxima. Bom, essa aqui é praticamente um hater, né? Vamos responder um hater aqui. O Vinícius Santos, ele faz o seguinte comentário. Operar sem stop, porque eu falei que operações sem stop não funcionam no longo prazo. E ele fez o seguinte questionamento. Operar sem stop não funcionaria porque o lote seria pequeno e o lucro também? Prefiro ganhar nem que seja $1 do que ficar meses negativo como você está. Análise pífia. Bom, ali ele está dizendo sobre eu estar 4 meses negativo. E ele diz que prefere fechar no lucro do que fechar a operação, nem que seja com um pouquinho de lucro, né? Fechar a operação. E ele opera sem stop. O que eu quis dizer que operações sem stop geralmente não funcionam? Geralmente não, né? Não vai funcionar no longo prazo. E se a pessoa não quiser quebrar operando sem stop, o lucro seria muito irrisório. Que nem ele falou que ele prefere ganhar nem que seja $1. Veja bem, quando eu falo de lucro irrisório, eu estou falando de um lucro bem menor do que botar o dinheiro na poupança. Para essas pessoas sem stop, um lucro irrisório ali para eles seria, por exemplo, 3% ao mês. O que para nós, que somos traders já que entendemos um pouco do mercado, cara, 3% é um lucro absurdo já. Mas para uma pessoa dessa aí que é provavelmente uma pessoa iniciante, 3% é menos, é um lucro muito baixo. Só que quando eu falei de lucro baixo, eu estou falando de realmente lucro muito baixo. Porque para você aguentar grandes oscilações do mercado, você teria que entrar com um lote mínimo e aguentar grandes oscilações. E essas pessoas sem stop estão fazendo ali 10, 15% ao mês. O que acontece? Elas estão se arriscando demais. Ou seja, isso no longo prazo não funciona. Porque quando o mercado pegar uma tendência muito forte, vai quebrar, né? Então ele falou assim, ele prefere fechar operações no positivo. Ou seja, essas pessoas sem stop, é muito difícil você ver lá no histórico delas, no site MQL5, elas terem um mês negativo. Por que isso acontece? Porque isso aí é um erro da plataforma. Veja bem, quando eu estou numa operação, por exemplo, eu tenho $1.000 e eu abro várias operações, né? Por exemplo, sem stop, e uma operação algumas operações eu vou ganhar, porque isso é naturalmente. Se eu abrir 10 operações, sei lá, algumas dessas 10 operações eu vou ter algum certo lucro, certo? Se eu vou lá, fecho uma operação que deu $2 de lucro. Ou seja, o MQL5 ele vai contar só as operações fechadas. Só que vamos supor que eu fechei uma operação que deu $2 e eu estou perdendo $10 no acumulado das outras operações. Para essa pessoa, ele acredita que está no lucro. Mas se fosse ver, realmente essa pessoa estaria no prejuízo. Então, é muito comum essas pessoas que estão operando sem stop, elas estão iludidas com o mercado. E mais para frente elas vão entender o que eu tentei explicar, que operar sem stop não funciona. Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Eu sei que falar sobre esse assunto de operar sem stop, tem muitos haters que geralmente dão negativo, mas eu não me abalo com isso aí, né? Porque eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa o like. E se você gostou desse tema, por favor, comente para eu trazer mais vídeos assim. Valeu, pessoal. Bons trades a todo mundo. Valeu!